Tudo bem? Tudo certo? Por favor, você aí, chega junto com a gente que está começando mais um super programa da sua tarde, da nossa TV Cidade, a sua TV Record. É isso mesmo, se liga no nosso programa de hoje que nesta terça-feira muitas coisas boas virão. Antes de mais nada, você está percebendo, né, que a gente hoje assim tá calmo, tranquilo? O Swing de Gueto não tá aqui no nosso bailão da Carocha, porque o nosso tempinho ficou menor, né, gente? Depois que a Ana Hickman chegou, bagunçou tudo. Mentira, ela organizou tudo. Mas aí o nosso tempo ficou menor, por conta disso a gente não pode mais ter o bailão. Mas quero parabenizar o Swing de Gueto, inclusive tô sabendo que a galera ontem arrasou no encerramento da Morte do Boi Mirim, lá no bairro de Fátima. Aproveito para mandar um beijo para todo mundo de lá, parabéns aí para todos pela festa bonita, encantadora e que deixou o nosso Hinaldo completamente rouco. Mas é isso mesmo, Swing de Gueto, quero ver vocês muito aqui pra gente dançar juntinho. Por muito tempo ainda, viu? Se liga só que nessa terça-feira nós vamos ter, sabe quem? Vamos ter o nosso Pense Moda com a blogueira Flávia Batista daqui a pouquinho junto com a gente. Você vai conferir também o que aconteceu no São Luís Fashion. No primeiro dia do São Luís Fashion, alguns desfiles, estilistas, quem estava por ali pelo saguão do São Luís Fashion, a gente, claro, aproveitou para bater um papo. Mas vamos começar com um papo sério. Um papo reto entre A e B. E C tá chegando aí. Vamos falar sobre o HPV. Você sabe o que é o HPV? Quem vai mostrar, quem vai apresentar esse vírus terrível pra gente é o Rony Mendes. Olá. Tudo bom? Por favor, Rony, fica bem-vindo. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso Chega Aí. Obrigado. Você que é imunologista, né? Por favor, fique bem à vontade aqui junto conosco e apresente para nós esse danado, esse safado desse HPV. O que vem a ser o HPV? O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum do planeta Terra. Nossa! Tá? E ele pode causar tanto câncer de útero nas mulheres, ele pode causar várias coisas. Nós vamos falar dos principais. Câncer de útero nas mulheres, verrugas genitais em homens e mulheres, câncer de pênis em homens, câncer na mucosa oral, dentre outros. Esses são os principais sintomas. São as principais doenças que ele pode causar. Pode vir a causar. E os sintomas, para a pessoa reconhecer e entender que ela pode estar infectada? Ok. Então, o sintoma que precede o câncer, lamentavelmente, por isso que é o problema, a mulher não sente nada. Daí, já chegando na prevenção, nunca esquecer das frequentes visitas aos ginecologistas, mensalmente ou anualmente, de acordo com o que o ginecologista determinar para aquela mulher. Isso é a melhor estratégia, é uma das boas estratégias de prevenção do câncer. Porque, como você me perguntou, a mulher não sente nada, pode não sentir nada. Quando sente, já está em estado avançado. Mais avançado, e aí o prognóstico da doença já é pior. Homens, geralmente o homem pode ser assintomático, ou seja, nada. Aí que corre o perigo. Aí que corre o perigo. No Brasil, 50% dos homens são portadores do HPV. Nossa Muitos senhora. deles não sentem nada e nem nunca vão sentir, não tem doença, ele tem o vírus e não tem a doença. Mas são os transmissores para as mulheres. Que são nós que vamos pagar esse pato, infelizmente, no final das contas, né? Os homens também podem ter doença, mas na mulher é mais frequente. Se transmite, se pega apenas através da relação sexual? A relação sexual principal forma de contágio, mas só que existem casos registrados na literatura de crianças ainda virgens, de mulheres adolescentes virgens, que tiveram o vírus, que podem ter pego dividindo uma toalha, em maçanetas. Então o vírus é muito contagioso, em vaso sanitário, tá? Então não é só pelo contato sexual, principalmente pelo contato sexual. É uma DST, é uma doença sexualmente transmissível. Mas está preconizado a partir de 11 anos de idade a vacinação, porque não é só pelo contato sexual que se pega. Agora, em relação ao contato sexual, por que a gente fala que camisinha tem que usar e é uma forma de prevenção, porém não previne totalmente o HPV? Porque o HPV é muito transmissível só do contato pele com pele. Então, na hora do namoro, já se pega HPV, já se pode transmitir. Na hora que vai ter o ato sexual propriamente mesmo, e vai se usar a camisinha, o HPV já pode ter sido transmissível. Daí a camisinha tem que ser usada, mas não pode dispensar. A visita ao ginecologista tem que existir,
Mas a vacina ajuda muito a prevenir, porque a camisinha só não é suficiente. Agora, doutor, antes da gente falar da vacina, eu queria falar sobre o tratamento. Existe cura para o HPV? Como é que a pessoa, depois que ela detectou, ela já tem o HPV, o que ela pode fazer? Ok. Então, só destacando que das maioria das mulheres que contraem o vírus, estão com a infecção do vírus, a minoria vai ter câncer. Isso vai ser algo prolongado. A minoria. Então, milhares de mulheres pegaram HPV agora. A minoria vai ter câncer. Agora, se a gente fizer a leitura inversa, todas as mulheres com câncer de útero tiveram HPV. Não existe câncer de útero sem HPV. É uma condição necessária. O vírus é quem abre a porta. É necessário o vírus para ter o câncer. Então, pegou HPV, vai ter câncer? Não. Está com câncer de útero? Teve HPV. Então, você tem que estar sempre frequentando o ginecologista justamente para você ter, quanto antes, o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, a grande maioria das mulheres cai a ficha nela quando ela tem o HPV, que é muito frequente, e aí ela vai procurar a vacinação, tá? Até porque quando a gente fala de uma proporção dessa de 50% dos brasileiros, dos homens tem o HPV, então a gente já parte de um pressuposto de que as mulheres também estão aí num algo muito fácil. Tem um estudo muito interessante que assim, acompanharam mulheres que entraram na universidade devido à faixa etária, né? Não tinham atividade sexual. Acompanharam elas por 2 anos. Ficaram acompanhando, fazer exame. 2 anos depois, elas iniciaram a atividade sexual. 2 anos depois, 60% delas estavam com HPV. Certo? Só que muitas elas ficam curadas espontaneamente, não estou dizendo que 60 vai ter câncer, tá? Claro. Estavam com o vírus, tá? Então a incidência realmente é muito frequente e começa com os anos de atividade sexual mesmo, daí a vacinação fazer antes. Então eu queria que você falasse sobre a vacinação. Quem pode receber essa vacina, com quantos anos, só as mulheres ou os homens também, como é que é? Então a gente explica assim, quem deve e quem pode, tá? Quem deve vacinar? As mulheres, as adolescentes, antes ou nos primeiros anos da atividade sexual. Eu até brinco, se tem órgão genital tem que se vacinar, certo? Homem e mulher, na adolescência, a partir de 10, 11 anos de idade, até nos primeiros anos de atividade sexual, devem, ponto passivo, tá? Nos Estados Unidos, o governo vacina todas as crianças a partir de 11 anos. Eles entram na fila e todos estão sendo vacinados. A incidência de câncer de útero vai diminuir muito nos próximos anos nos Estados Unidos. Então, essas devem, tá? Isso a gente está falando do ponto de vista populacional. Então, quando o governo, tomara que sim, em breve, tiver uma campanha de vacinação em massa do HPV, ele vai focar essa faixa etária, certo? Do ponto de vista individual, existem diversos estudos que mostram que se uma senhora se vacinar, ela vai criar anticorpos e vai ficar protegida contra o HPV, certo? Agora ela vai fazer mal para ela? Não, vai fazer bem, ela vai ficar protegida. Então quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa do ponto de vista populacional, em massa, do ponto de vista individual. Então, as senhoras podem, dependendo do contexto, se é casada, se não é casada, dependendo do contexto, pode. As adolescentes e jovens devem. Você precisa tomar apenas uma vacina durante toda a vida ou há necessidade de ter outras dosagens? Excelente pergunta. Inicialmente são 3 doses, né? O intervalo, entre a primeira e a terceira são 6 meses, tá? É uma vacina relativamente nova, tá? Uma vacina com cerca de 10 anos. Então, as primeiras pessoas que se vacinaram no planeta Terra ainda estão protegidas até hoje. Ok? Então, a resposta de quanto vai durar essa proteção, que é o que você está me fazendo, é estimativa de 20 anos ou a vida toda. Não tem essa resposta, a ciência não tem essa resposta. Precisa, tá? Mas quem se vacinou não teve câncer pelas vacinas, pelos vírus contidos na vacina. Deixando claro que a vacina contém os vírus mais comuns, que pegam 80%, 85% ou até 90% dos casos de câncer de útero. Existem tipos mais raros de HPV que, lamentavelmente, ainda não estão inclusos na vacina. Agora, essa vacina não há nenhum risco das mulheres, por exemplo, quem se vacinar, não há nenhum risco de vir a desenvolver, já que ela está recebendo ali aquele vírus, né? Nada mais do que um vírus manipulado. Então, ainda há aquela crença de que
Isso não só a vacina do HPV, como tantas outras. Eu escuto muitas pessoas dizer, eu não vou me vacinar contra a gripe, porque eu fico gripada. Então há uma certa lenda ao redor disso. Eu queria que você esclarecesse um pouco. Obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta mesmo. A vacina de HPV, e dentre outras, não é uma vacina viva. De fato, existem vacinas vivas, que o vírus está vivo e atenuado, dormindo. E essa vacina tem potencial de causar aquela doença também atenuada. A vacina de HPV não é de vírus vivo. A vacina de HPV tem uma tecnologia, a vacina mais moderna que existe. Para você ter uma ideia, foi feito geneticamente, sinteticamente, engenharia genética, a cápsula do vírus, tá? E não tem DNA. Ou seja, não tem vírus vivo, não tem DNA de vírus, tem a proteína da cápsula do vírus que o sistema imunológico interpreta como sendo vírus e produz um anticorpo contra ela. Impossível causar a doença. Não tem DNA, não tem vírus ali. E por falar nisso, essa vacina ela é tão boa que, vamos supor, se eu injeto um vírus de HPV em uma mulher. Ninguém faz isso, tá? Mas vamos supor, injeto o vírus de HPV numa mulher. Injeto a vacina em outra. A que recebe a vacina gera 11 vezes mais anticorpos do que a que recebe o próprio vírus. Então a vacina é extremamente imunogênica, é segura e eficaz, porque ela gera mais anticorpo do que o próprio vírus no organismo da pessoa. Agora, ela é extremamente segura e eficaz. Para a gente encerrar, quem já teve, ainda assim pode tomar a vacina? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Sim. Nós, seres humanos, carregamos conosco o que a gente chama de mito da invulnerabilidade. Ou seja, só quando acontece com nossos familiares, ou quem está próximo, ou com uma amiga, ou com um amigo, ou com a gente, é que cai a ficha que pode acontecer com a gente também. Isso não é diferente com todo mundo, comigo, contigo, com todo mundo. E isso envolve a vacinação também. Então, onde é que eu quero chegar? A maioria das mulheres procura se vacinar depois que está com o vírus. E cria a expectativa que a vacina é para tratar. E não é. A vacina é para prevenir. Agora, a vacina contém vários tipos de vírus. Se você está com o tipo X, a vacina sim funciona para prevenir os outros tipos. E para prevenir, se tiver o vírus que você tiver na vacina, serve para prevenir recidiva. Então, respondendo a sua pergunta, quem tem HPV, quem está com HPV, vale a pena se vacinar? Sim. Para tratar? Não. Para prevenir de recidiva e de outros tipos de HPV. Porque tendo um tipo não previne outros. A mulher pode ter um e outro. E quem teve um tipo de HPV é mais propensa a ter os outros. Mulherada, então, já esclarecido aqui sobre o assunto, você aí de casa, a melhor forma de você prevenir é você aliar as duas coisas. A vacina, como a gente bem está falando aqui, e também você se prevenir usando camisinha. É isso mesmo, a gente tem que bater nessa tecla sempre, porque de fato, não só o HPV, mas tantas outras DST você vai estar evitando. Quero agradecer aqui o imunologista Rony Mendes. Obrigada pela sua presença aqui junto conosco. E vamos para o intervalo, mas voltamos já já com muito mais. Chega aí, você não sai daí.